Boas-vindas ao nosso vídeo de hoje. Esse vídeo inaugura uma série de entrevistas que a gente vai fazer com mulheres que passaram aqui na Dama e que conseguiram um sucesso na sua empreitada acadêmica, seja entrando na pós-graduação acadêmica, seja defendendo sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Hoje, a gente tem aqui a Isa. A Isabela, ela é atualmente mestranda pela USP no Departamento de Direito Processual Penal, com a professora Marta Saad, e ela passou aqui na Dama para construir o seu projeto de pesquisa. A gente trabalhou no ano passado, em 2024, neste projeto, apoiamos ela também na realização da sua entrevista com a professora Marta, na sua relação prévia com a professora, e ela conseguiu essa conquista, por isso que a gente queria celebrar aqui ela, fazendo essa primeira inauguração, né, da nossa série com ela. É um prazer te ter aqui, Isa. Oi, Tati. Oi, pessoal que está assistindo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre esse processo. Ai, obrigada por estar aqui, obrigada pela disponibilidade. E já começando na nossa conversa, né, na nossa entrevista, a gente queria saber como é que você começou, né? Como é que você se sentia antes de entrar no mestrado? Como que foi esse processo no ano passado? Essa pergunta é muito interessante, Tati, porque o antes, para mim, foram dois momentos distintos, né? O primeiro, que foi quando eu decidi tentar o mestrado, e era um momento de muita reflexão sobre quais eram os meus reais objetivos naquele momento, e com o frio na barriga de tentar algo novo, com receio dos desafios que poderiam surgir, não só para passar por todas as etapas do processo seletivo da universidade que eu decidi tentar, a USP, mas também de como executar essas etapas, né? E o segundo momento entra aí, ele surge aí, que é quando eu entro em contato com vocês e eu finalmente saio desse limbo de muita ansiedade, sem saber por onde começar um projeto de pesquisa, ao mesmo tempo que querendo entregar alguma coisa excelente, sem saber como começar. Porque durante e depois desse processo, eu sabia que, independente do resultado, eu queria entregar, queria poder ter feito algo com a sensação de dever cumprido, né? Então, acho que foi essa sensação, frio na barriga e realmente começar a fazer. Maravilha. Obrigada pela resposta. Eu acho que a gente já conseguiu cobrir alguns pontos que a gente queria trazer aqui hoje. Queria saber, basicamente, por que que você queria fazer o mestrado? Qual que foi o seu real motivo, assim, o motor por trás? E como que foi esse processo, assim, no dia a dia? Porque cada um encara de um jeito, e eu queria saber um pouquinho mais como é que foi essa sua batalha, né, de construção de projeto, processo seletivo, contato com orientadora, tudo aí. Se quiser dar uma resumida, fica à vontade. Tá, eu queria o mestrado porque durante a minha graduação eu realmente me dediquei à área acadêmica. Eu fiz muitas pesquisas e até os lugares onde eu trabalhei nesse tempo foram muito estratégicos, pensando na possibilidade de continuar fazendo isso, né? Então, o mestrado não só representava e representa um espaço que me dá a oportunidade desse exercício contemplativo, é uma coisa que hoje faz parte da minha vida, independente de onde eu esteja, mas eu vi quantas coisas boas eu poderia alcançar desenvolvendo pesquisa, independente do caminho que eu decidisse profissionalmente seguir, né? Então, seja para a docência ou não. No meu caso, um dos meus planos é realmente ensinar, então não teria outro caminho a traçar que não fosse esse. E eu decidi que esse processo ele deveria ser o mais leve possível, né? Então, o processo seletivo da USP contém a prova de proficiência, depois a prova de conhecimentos específicos do departamento que você quer, aí depois tem a apresentação do projeto, entrevista com o orientador, e você tem que lidar com o número de vagas que a maioria das vezes é escasso, né? Alguns professores disponibilizam mais vagas que outros. E você tem que lidar com o fato de que também há outros candidatos tão bons quanto você. E como me organizar conciliando isso com o trabalho, né? Porque eu estagiava ainda na época, eu também tinha outras responsabilidades enquanto eu fazia essa preparação. Então,
além do estágio, tinha o trabalho de conclusão de curso, tinha a OAB para fazer, tinha responsabilidades dentro de casa que a gente não pode deixar de mencionar, porque isso atinge, em maioria, as mulheres na academia. Ninguém fala sobre o duplo trabalho da mulher, né? Então, isso também pesa bastante. E apesar desse caminho longo, ainda era o que eu queria fazer. E não tinha como encarar isso com mais peso do que eu já estava atribuindo na minha cabeça. Então, eu tive que respirar, né? Então, o que eu tive que fazer, assim, né? Como eu me preparei? Primeiro, eu tive que superar o fato de me cobrar muito, principalmente por não ser da universidade, eu não era da USP, e isso para mim era um peso, e que depois não fez diferença, o que foi ótimo. É, e também me preparar psicologicamente para receber um resultado positivo ou negativo e compreender que tudo na vida é um processo. Então, eu tracei caminhos. Se eu passar, pode ser dessa forma. Mas se eu não passar, eu já tenho um projeto pronto, eu posso ser aluna especial, eu posso traçar de outras formas até conseguir o mestrado, né? Ai, maravilha. Eu acho que você passou por muitos pontos que a gente acaba trazendo na mentoria, que eu queria só reforçar para o pessoal que está assistindo, principalmente essa questão de. São muitas camadas, né, que afetam a sua entrada ou não no processo seletivo, né, no mestrado e no doutorado. E eu sinto que você tomou essa coragem de só se jogar, falando, quero, vou tentar, eu sei que se eu não conseguir, eu vou tentar de novo, eu já vou ter esse projeto pronto, mas é importante ter esse trabalho, né? Ter essa consciência de que eu preciso fazer isso, eu preciso me jogar pela primeira vez, porque se não der, eu vou tentar a segunda, eu vou tentar a terceira, até entrar. Porque por mais que a gente faça um projeto perfeito, às vezes não tem vaga, às vezes tem outros candidatos que têm uma linha um pouco mais adequada, entre aspas, ao professor do que a sua. E daí não depende da gente, não depende da qualidade do projeto, depende de outras questões. Então a gente tem que tentar, porque se a gente sempre olha para todo esse quadro e fala, putz, é muita coisa, eu não vou conseguir, a gente nunca vai tentar, a gente nunca vai sair do zero e você nunca vai entrar, porque você tem que tentar para entrar. Então, acho que esse é o ponto legal que você está trazendo, assim, que você realmente só foi, só se jogou. E eu queria saber, então, o que que mudou depois de você conseguir esse objetivo? Como é que você se sente agora, sendo mestranda? Eu sei que você ainda nem começou as aulas, né, pelo jeito, que a gente ainda está em fevereiro, março, mas queria saber como é que tá aí essa vida pós passar no mestrado. Minhas aulas elas começam agora em março, então eu estou preparando para esse momento, estou muito ansiosa. Mas, de um modo muito real, o que mudou é que as preocupações agora são outras. Então, o que mudou foi isso. Tá, ok, consegui executar o plano A, e agora? Então, eu estou nesse momento. Então, se antes a preocupação era a rota, era qual rota fazer, dependendo da resposta que eu recebesse, agora é qual rota fazer para aproveitar o máximo que o mestrado pode me oferecer. Como aproveitar bem as aulas e a minha pesquisa, mas, no geral, a sensação é de alívio. É um alívio enorme conseguir pensar que esse ano eu consigo começar, né, fazer pesquisas, coisas de interesse meu que podem me ajudar mais para frente. Maravilha, mas eu posso te corrigir numa partezinha só, porque você não está começando. Você já está aí faz um tempo, você já é pesquisadora, e eu quero trabalhar um pouco essa síndrome de impostora que nós mulheres temos na academia, de que agora que eu sou mestranda, agora eu tenho sim essa autoridade. Meu, você já trabalhou na FGV, você já trabalhou em outros lugares, você sabe, assim, você tem já esse histórico, você conhece muita coisa, você fez a SPDP, a Escola de Formação Pública, então. Vamos trabalhar um pouquinho aí, você vai continuar, você vai expandir a sua pesquisa, e eu espero muito poder te ajudar aí nesse 2025. Mas eu queria saber, então, qual foi essa principal transformação que você sentiu com a nossa mentoria, já que você passou por nós aqui em 2024, para realmente poder entender como que a gente conseguiu acrescentar no seu processo, né? Porque sem você a gente não faz nada, né? A gente está aqui para te apoiar. Então eu queria saber como que você encarou essa mentoria aí do ano passado. Tati, eu acho que a primeira transformação diz muito sobre o que você acabou de falar sobre a síndrome impostora, porque a primeira transformação com certeza foi querer ser lida e ser lida de verdade, né? Por mais que eu já tivesse realizado muitas pesquisas, eu tinha muita vergonha de mostrar as coisas que eu tinha feito
as pessoas. Então, a primeira transformação é que é um processo contínuo, o momento de errar era aquele, e eu ainda vou ter outros momentos de errar durante o mestrado, porque por mais que você faça o projeto, você pode alterar ele depois, quando você entra, né? Então, ele não é um fim em si mesmo. E a mentoria foi muito importante para mim quando ainda não tinha nenhum recorte. Eu tinha muitas informações em um documento, e essas informações não necessariamente se conectavam. Então, a primeira transformação foi essa: ser lida de verdade, querer ser lida, ter me oferecido um espaço confortável de aprendizado, não só porque eu estava com outras mulheres, mas porque vocês respeitam de fato o que a pessoa quer pesquisar, ou às vezes a pessoa ainda nem sabe o que ela quer pesquisar e vocês conseguem guiar ela. Então, é isso, assim, e de estruturar também um projeto coeso. Eu tenho muita dificuldade de escrever o que está passando na minha cabeça, né? Uma vez um professor falou assim: a gente não escreve tudo o que a gente sabe, e essa é a graça do pesquisador, porque você não consegue colocar todas as informações, e é por isso que você continua escrevendo. Só que naquele projeto eu realmente queria, assim, me provar muito. Então, só que eu não estava conseguindo fazer o básico, que era fazer o recorte. Então, foi muito importante para mim o projeto de vocês por conta disso. E também transformou meu senso de coletividade, né? Porque de mostrar às pessoas o que eu fiz, porque nenhum projeto e nenhum processo deve ser individual, não precisa ser individual, você não precisa estar sozinho ou sozinha em uma coisa que você julga como um sonho seu, um objetivo seu. E pesquisar é compartilhar. No meu caso, eu fiz um projeto pronto com um grupo de meninas e para mim foi uma experiência muito legal ver que elas também conseguiram desenvolver o projeto delas e que também no final ficou excelente. Então, é isso, ser líder e conseguir compartilhar isso com outras pessoas. Você não está sozinha, você não tem que se cobrar de estar 100% pronto, de você saber tudo, porque você entra no mestrado com um objeto de pesquisa e não necessariamente você sabe sobre ele, você vai descobrir durante o processo, né? Então, é sobre isso, você conseguir entender que você não sabe tudo, você vai aprender. Ai, perfeito, adorei essa resposta, adorei essa mensagem. E eu queria, então, para fechar o nosso vídeo, uma mensagem sua aí de incentivo para quem está aí na batalha, prestando mestrado, enfim. Primeiro, façam um projeto de vocês com a Tati Maisté, tenham resiliência, muitas vezes o projeto ele pode ser melhorado ainda. Eu digo por experiência própria, né? Porque durante o projeto pronto, eu fiz um projeto, teve a banca simulada, que foi muito importante para mim. E depois eu ainda tive tempo de conseguir refinar ainda mais ele com os feedbacks que eu recebi. Levem em conta esses feedbacks. Nunca é cedo demais para começar um projeto, também nunca é tarde demais. Eu fiz assim que eu terminei a graduação, mas tem pessoas que esperam anos para ir para o mestrado e tudo bem também. Eu acho que o que eu mais vejo é isso. Já ouvi muitas vezes alguém falando, eu quero começar um mestrado, um doutorado, mas eu acho que já passou muito tempo, eu acho que eu não consigo. Eu não acho que isso tem que ser uma pedra no seu caminho. Você tem que querer e você tem que ir atrás, o interesse você tem. Então, eu acho que é esse o recado e também se cobrar menos, né? Não é porque você não passou que você não é bom. E o fato de se transformar em um bom pesquisador é um caminho a ser perseguido, né? Não é um título que vai fazer você ser melhor que alguém. Maravilha, adorei. Obrigada. Adorei essa mensagem. Acho que a gente tem. Cada frase que você falou, a gente conseguiria fazer vários vídeos e vídeos sobre isso. Mas, enfim, a gente agradece muito a presença da Isa aqui, de verdade, de coração. Foi ótimo escutar tudo isso. Acho que você falou muitas coisas muito significativas para nós, para nossa empresa e para a comunidade de mulheres aqui na academia. E não sei se você tem alguma frase final aí para falar, mas senão a gente pode já fechar o nosso vídeo. Então, só agradecer pelo convite também, porque eu fiquei muito feliz.
de conseguir dar esse depoimento. Eu não imaginei que depois de um ano eu conseguiria chegar aqui e conversar com vocês, assim, mas o que eu posso falar é que super vale a pena. Então, agradeço demais de coração essa disponibilidade e essa abertura para você poder estar aqui para mostrar esse exemplo de uma mulher que chegou um pouco perdida, né, no seu projeto, já tinha uma ideia de tema, mas que realmente conseguiu sair assim do zero, com um projeto de pesquisa sólido e conseguiu passar aí na USP. Então, a gente convida o pessoal aí de casa para conferir a Dama, que é uma empresa de mentoria e escrita acadêmica. Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?